Boa noite. 21h31, hora oficial no Brasil. Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Rádio Terra, Brasil FM. Agora, Dorival Lima e Russo. Eu sou um comunicador diferente. As notícias que moviam o mundo. Hoje, eu vou fazer o programa nesse horário, porque hoje foi um dia complicado, resolvendo problemas, mas eu todo certo, dependendo de si. E a internet, como sempre, atrapalha. Mas vamos conversar, certo, sobre o Brasil atual. Hoje, meus amigos, eu não vou trazer notícias, porque é aquela história. O Brasil é um país melhor do mundo, mas os problemas vêm se avolumando de muito. Mas eu vou conversar normalmente, porque eu vejo a situação diferente. Em minha opinião, eu pergunto a vocês, que são telespectadores, ouvintes e seguidores de Dorival Lima e você, aqui na Rádio FM, Dorival Lima. Vocês estão satisfeitos com o governo Lula 3? É claro e evidente que muita gente está descontente com o governo Lula. A insatisfação é grande. Hoje, andando na área metropolitana de Fortaleza, eu saí perguntando aleatoriamente a pessoas o que ele estava achando do governo Lula 3. Gente diz o seguinte: péssimo, outros ruim. Ninguém falou favorável a Lula. Aí eu pergunto: o brasileiro está deixando as coisas acontecerem? Porque no passado, certo, a população brasileira ia para as ruas pedir eleição já. Vocês lembram, né? Faz pouco tempo. E agora, com essa crise, no Supremo Tribunal Federal, com a fraude no IS, não fala nada. Todo mundo calado. E meus amigos, tem um ditado popular: quem cala, consente. O Brasil está passando pelo momento mais do que a população, vocês não fala, porque tem medo da caneta azul. Ninguém pode opinar, ninguém pode falar, porque é o seguinte: o Brasil é um Brasil diferente. Você não tem convivência normal. E Deus criou o ser humano. Primeiro o homem, depois a mulher. Não tem o terceiro e segundo sexo. Só tem o primeiro e o segundo. Não tem o terceiro nem o quarto sexo. Deus criou o homem e a mulher. No reino animal, o macho e a fêmea. Agora, eu comparando o Brasil de hoje com o Brasil de 10 anos atrás, as coisas mudou para pior.
Hoje, você não tem a convivência normal. Mas o filho não obedece o pai, o irmão não obedece o irmão, vive em atrito. Eu conheço casais que a mulher pouco fala com o marido, não dá um bom dia para o marido, não dá um para o marido, não conversa com o marido. Aí eu pergunto, que tipo de casamento são esses da atualidade? Todo mundo tem problema. Só não tem problema porque já morreu. Hoje, eu estou feliz porque agora eu estou conversando aqui nos estúdios da Rádio Terra, para vários amigos meus no Brasil, no mundo. Eu estou vivo e vocês também estão vivos. O importante é a nossa vida, porque o resto a gente conhece. Eu conheço isso, certo? Que estão se destruindo. Não vou argumentar e dizer não, porque eu já falei em programas passados. Um problema é a mentira. A criminalidade vem destruindo o Brasil. E você não vê solidariedade com as pessoas. Porque um homem casa com uma mulher com o pensamento de construir uma família e de viver certo em harmonia. Com isso, certo? E eu converso muito com o esposo dela. Ele disse para mim, minha esposa não me dá um bom dia, não me dá um beijo, não fala comigo, fala o mínimo possível. Isso é para tu acreditando, não. Pois é. Eu conheço outro ali que são casados, moram na mesma casa e são intrigados. Cada filho, um foi morar nos Estados Unidos, os outros dois moram com a mãe, e cada um tem uma namorada. E o pai não fala, mas são intrigados. E tem mulheres que são casadas, elas não mais aliança. Eu pedi para minha aliança, que ela não usa mais aliança. Porque quando a mulher não usa uma aliança, né, é porque ela quer mostrar para a sociedade que ela é solteira ou livre. A mulher usa bijuteria, mas na mão esquerda dela, ela não usa aliança. Se ela não usa aliança, é porque ela quer que a sociedade, as pessoas que conhecem ela no trabalho, tenham ela como solteira. Só que ela é casada, tem filho, trabalha o dia todo, mas quando chega de noite, ela vai para a casa dela e vai conviver com o marido. Eu não sei como é que eles convivem lá, eu não pergunto. Mas eu tenho vários amigos, porque eu sou curioso. Tudo eu quero saber. Eu gosto de perguntar. Porque toda pergunta tem que ter uma resposta. Agora, esse meu amigo, que diz que a mulher não dá um bom dia para ele, não dá uma boa noite para ele, conversa com ele o mínimo possível, vai para o trabalho e volta, ela almoça no trabalho, ele almoça também, ele sai para trabalhar, que eu não convivo com eles, é só que ele fala para mim. Eu não queria uma situação dessa para mim, porque a mulher é casada comigo. Se ela não me der um bom dia, se não falar comigo, eu vou saber o motivo. Porque toda pergunta tem uma resposta.
E toda a resposta é porque alguém perguntou. Mas hoje, meus amigos, a humanidade, não são todos, mas a maioria, são hipócritas, vive de aparência. E principalmente as mulheres, que me desculpe, as mulheres, mas as mulheres, a maioria, são falsas, vive de aparência, mas internamente é um lixo. Toda maquiagem, usa pinturas, pinta as unhas, usa um batom, roupa bonita, perfumada, mas o interior é um lixo. Porque uma mulher que tem um casamento que não fala com o marido, não dá um bom dia, não conversa e não sai com o marido, tem coisa errada. Porque uma coisa é certa, ó, quando você não tem em casa, você vai procurar lá fora, tanto o homem como a mulher. E eu já vi vários amigos meus sendo corneados. Só que eu não digo, eu não tenho nada a ver com isso. Porque, meus amigos, hoje, o mundo é pequeno. Eu vou falar um programa hoje bem diferente. Vou contar aquilo que aconteceu, que eu vivenciei. Uma vez eu ia com a repartição pública, aí eu parei meu carro, certo? Numa rua menos movimentada, e lá tinha um flanelinha. Eu deixei o carro lá, disse, não vou olhar, tudo bem. Aí eu saí andando, até chegar na repartição. Lá na frente, eu vi dois rapazes em pé, um com tipo um estilete cortando a borracha e o vidro de um carro, e o outro em pé. Quando eu olhei, o que estava em pé, ele levantou a camisa e eu vi duas pistolas. Aí eu passei, não olhei mais, porque ele disse, ele levantou, certo? Para me ver que ele estava armado. Ou seja, ambos estavam abrindo um carro. Eu não fiquei para olhar, eu fui em frente. Estava roubando. E meus amigos no Brasil, a quantidade de ladrão, de traficante, de maconheiro, de assassino, de mentiroso, de corrupto. Rapaz, é incalculável. Mas eu gosto de observar e falar, porque é aquela história. O Brasil, na minha opinião, não vai mudar. E quando o presidente João Batista Figueiredo, que era general, falecido, que assinou a anistia em 1979, ele disse o seguinte, que quando o PT e a esquerda assumissem o poder do Brasil, os brasileiros e brasileiras iam ter muitas dificuldades, certo? Está aí acontecendo. Porque a petezada, eles não estão preocupados com o Brasil. E para completar, hoje, o Brasil está sendo destruído por todos os lados. Dentro das repartições, a nível municipal, estadual e federal, está lotado de petista. Eu fui no colégio, lá em Fortaleza, eu fui fazer uma visita ao diretor, que é meu amigo. Nós somos colegas estudantil. Ele é diretor, eu fui fazer uma visita. Aí eu passei, aí eu vi, eu fui autorizado a entrar no colégio, né? Me conhece, sabe que eu sou amigo do diretor.
Ele permitiu. Aí eu passando ali nas salas de aula, tinha um pessoal tudo sentado ao redor do professor e uma aluna sentada no colo do professor. Eu passei, olhei discretamente. Aí mais na frente, o professor, certo, conversando com os rapazes, entendeu? E as meninas tudo no celular, entendeu? E nada de aula. Eu perguntei a mim mesmo, que futuro vai ter esses meninos? Vão ser tudo bandido. Porque o professor, com um aluno sentado no colo, e o outro conversando amistosamente, todos as alunas e os alunos, fazendo o que eu não sei. E, meus amigos, eu tenho meu WhatsApp. Eu uso com a finalidade para trabalhar, se comunicar com as pessoas e para assistir o meu programa. Agora, eu não vou ficar no meu celular conversando com pessoas que, às vezes, se chegar qualquer pessoa próxima a mim, eu não mudo, não. Eu continuo com o meu celular. E eu conheço pessoas que, quando a gente se aproxima, a pessoa fica com o olho parecendo uma cobra, perguntando o que é que a pessoa quer. Aí diz que a pessoa está doente. Porque se a pessoa está com o telefone celular e a pessoa não pode ouvir a conversa e não pode ver, é porque tem coisa errada. Porque o bandido, quando ele rouba, ele não vai confirmar que roubou. O ladrão, quando rouba, ele não confirma. O assassino não vai confirmar que matou a pessoa. Porque, meus amigos, quem comete qualquer crime, ele não confirma. Hoje, eu viajei não, fui de um lugar para outro, ia eu, minha esposa e um amigo meu. Esse amigo meu, ele é sargento do Exército Brasileiro. Aí ele ia falando assuntos aleatoriamente, entendeu? Eu ia na frente com ele dirigindo, e minha esposa ia atrás. E eu olhei pelo retrovisor que ela não estava gostando, porque ele estava falando, certo, do desacerto que tem no Brasil. Porque, meus amigos, o Brasil, a parte educacional é negativa. A saúde também. E tem um amigo meu, que ele trabalha no hospital, ele diz o seguinte, que os médicos, a maioria deles se envolve com as funcionárias enfermeiras. Porque o médico, ele se destaca, o médico, entendeu? E o diretor do hospital, normalmente, ele faz vista grossa, entendeu? E muitas vezes o amigo dizendo que o médico sai para resolver um problema particular, aí a atendente diz que o médico está fazendo a cirurgia. Por quê? Porque não existe fiscalização. Aí, o que é que acontece? Existe, dentro das repartições, uns protegendo os outros. Porque o serviço público municipal, estadual e federal deixa muito a desejar. Eu digo que eu ando muito, né? Pela minha profissão, que eu sou contador, pequeno empresário, eu tenho contato com essas pessoas, eu vejo. Tem uns que trabalham, mas tem outros que ficam lá no computador, fazendo o que ninguém sabe. Aí o conduíte chega, ele diz que o sistema está fora do ar. Amigo, pagando uma carga tributária altíssima, exceto. Agora, se você chega na ação, você vai usa maquiagem exageradamente,
roupa exageradamente para chamar a atenção. Já os homens não, é normal. A vaidade faz parte, mas tudo que é exagerado tem coisa errada. E quando uma pessoa está com o celular, certo? Que a pessoa chega perto, aí que a pessoa fica explosiva, é porque tem coisa errada. Tem pessoas que botam o celular de uma maneira, ocultando as ligações. Às vezes a pessoa não fala, digita, e o outro lado digita. Quer dizer, alguém está escondendo uma conversa. Porque hoje, meus amigos, o Brasil, nós vamos ter eleição em outubro do corrente ano. As promessas dos pré-candidatos e aqueles que vão para a reeleição são as coisas mais lindas que existe no cotidiano. Mas não vai ser executado, porque o candidato, ele quer garantir mais 4 anos, porque é um bom salário, tem mordomia, certo? Tem a mídia e tem a proteção. E a população brasileira, que depende de tudo, do serviço da prefeitura, do Estado e da União, são serviços inoperantes. Você chega numa repartição, certo? Tem uma fila quilométrica. E às vezes, a pessoa que estão lá atendendo fica conversando, fica com o celular, às vezes sai para resolver um problema, para se encontrar com alguém, namora lá dentro da repartição. Eu vejo muito, entendeu? Eu vejo. Eu acho que o Brasil, na minha opinião, teria que moralizar o serviço público, entendeu? Mas isso não acontece. Porque se a pessoa for cobrar, aí a funcionária vai dizer que é assédio. E tem certas mulheres que estão conversando com a pessoa, com o marido, com o namorado, com qualquer pessoa, ela fala logo Maria da Penha. Maria da Penha para aqui, Maria da Penha para lá, liga para o advogado. Meu amigo, é o seguinte, eu hoje estou vivo, quando são exatamente 21h54. Eu estou vivo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. O resto eu corro atrás. E quando eu morrer, eu não vou levar nada. Eu vou ficar na lembrança daquelas pessoas que gostam de mim e vou ser odiado por aquelas pessoas que não gostam de mim. Eu tenho 2 filhas do primeiro casamento, primeiro e segundo casamento. São 2 filhas maravilhosas. Eu tenho um bom relacionamento com todas as 2. Todo santo dia elas se comunicam comigo. Eu tenho um filho do terceiro casamento. Ele é autista. O que eu tenho sofrido não é fácil. Porque o autismo não tem cura. Entendeu? Não tem cura. Mas meu filho, ele tem, além do autismo, ele é agressivo. Só a mim, aqui na minha cabeça, ele já jogou várias pedras. E eu viajei para o interior recentemente, e um médico olhou minha cabeça, secretário de saúde do município, que é meu amigo, ele olhou, rapaz, tem aqui um corte aqui, e cicatrizou não. Foi de uma pedrada que meu filho me deu. Ele disse que pegaram 6 pontos, mas não mandei pontear não. Tá aqui, ó, meu braço aqui, tá vendo? Isso aqui é mordida nele, tá vendo o braço? Porque ele não pode ouvir a palavra não.
Ele bate na mãe dele, bate na avó e bate em mim. Os médicos é só conversa para boi dormir. Que a medicina atual, a minha opinião, são vendedores de medicamento. A gente chega com a criança, aí ele vai digitar no notebook dele, certo? O nome da criança, qualifica a criança, aí examina a criança, o ouvido, faz aquele exame e pergunta. O pai, a mãe, eu vou, e a mãe dele também fala. Aí ele vai, digita, aí sai o receituário. Ou seja, quem receita o meu próprio filho é o notebook do médico. Antigamente, os médicos, que era clínico geral, eles atendiam e só passavam um remédio. Mas hoje não. Toda vida que eu vou com meu filho para o médico, eu saio de lá com 4 receitas, 4 remédios diferentes. Aí ninguém pode dizer nada, porque o médico é intocável. E minha esposa, ela se ilude com os médicos, ela acredita que o Brasil é um país maravilhoso. Mas é porque ela é petista. Aí eu tenho que ficar calado para evitar um problema, porque se eu for reclamar que ela é petista, aí ela vai dizer, olha Maria da Penha. E outras mulheres, qualquer coisa é Maria da Penha. Eu não sei nem quem foi Maria da Penha e nem tampouco me interessa. Eu quero saber o que eu faço e acabou. Porque eu estou vivo é que é importante, o resto eu corro atrás. Agora, hoje não adianta eu estar aqui trazendo notícias dos jornais, porque é o seguinte, quando o Lula entrou na vida pública, foi deputado, depois presidente da República, estourou as fraudes no INSS e vem se arrastando até agora no terceiro governo dele. E o que foi feito? Nada. Aqueles corruptos, os fraudulentos, foram presos, depois foram soltos. Porque manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Houve um petrolão, mensalão, desvio de dinheiro, que o Lula é o maior corrupto do mundo, é o nordestino. Lula, ele domina a mente de uma parte da população brasileira. Lula, ele escolhendo todo mundo, inclusive as mulheres. E as feministas não dizem assim, olha a Lei Maria da Penha. O filho do Lula, esse Lulinha, bateu na ex-mulher várias vezes e não deu em nada. Hoje, eu conheço uma mulher, se o marido olhar para ela 2 vezes, ela diz, eu vou ligar para minha advogada e vou mandar aplicar a Lei Maria da Penha. Pode. Meus amigos, o Brasil tinha que começar tudo do zero. Porque não funciona, não. Essa eleição, o que vai acontecer é que a petezada vai sair de circulação. Eu estou acompanhando. A direita, o PL, vai eleger a maioria de deputados estaduais, deputados federais, senador da República, por cada estado são 2 vagas, e governadores. Vai ser a maioria do PL. E o próximo presidente da República será eleito, se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro. Porque tem gente que não gosta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é aquele homem simples, mas era direto. Ele não tinha escorrego. Porque o pessoal de hoje quer uma pessoa que fale bem baixinho.
As pessoas que falam baixo é bandido, porque o bandido, ele fala bem baixinho. E as pessoas que é autêntico, como o Bolsonaro, fala alto para todo mundo ouvir. Eu falo também igual o Bolsonaro. Quem gostar, ou quem não gostar, eu não estou nem aí preocupado. Tem gente que, no meu convívio, que eu estou doido, que eu tenho que tomar remédio. Mas eu não vou tomar remédio, porque, primeiro, eu nunca roubei, nunca matei, nunca trafiquei. Por que eu vou tomar remédio? Eu não tenho doença. O único remédio que eu tomo é losartano, a pressão. Mas, meus amigos, hoje é diferente o problema. Porque é o seguinte, a gente tem que esquecer os problemas do Brasil, porque o brasileiro, o que é que ele gosta? É de futebol. Aqui o Fortaleza e Ceará, ambos estão liquidados. Então, só o couro e a Fedentina, os dois times. Porque os presidentes deixaram o Fortaleza e o Ceará em dívidas e mais dívidas. E não vai dar em nada. O torcedor que paga, paga. Aí gosta de forró, gosta de carnaval, Semana Santa, de feriado prolongado. Eu estava assistindo agora há pouco na televisão o pessoal falando que vai ser extinto a escala de trabalho 6 por 1. Olha, a petezada, pelo gosto deles, não era para ter trabalho no Brasil, não. Era por isso que eles querem que o Brasil seja comunista. Porque o Brasil, passando a ser um país comunista, aí eles vão ver o que é bom para tosse. Porque vai ter uma só pessoa que vai dominar o país, vai incorporar todos os bens e os abestados vão trabalhar que nem jumento. Tem negócio de escala, não. E não vai ter direito a nada. Porque o sistema comunismo, só quem tem direito são aqueles que estão à frente do partido, certo? Para liderar. Mas a população não tem direito a nada. Agora é o seguinte, certas faculdades, que não vou citar nomes, certo? Ela não tem nem sentido e não produz nada. Porque, para mim, uma faculdade é medicina, é odontologia, é engenharia civil, é advocacia. O resto é encher linguiça. É a minha opinião. Vocês não podem concordar. Entendeu? Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis. Depois eu ligo para ele. Ele mora lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço também para o meu amigo José Alves, que mora no estado de Tocantins. E outros amigos que eu não vou falar não, para poder, pode eu esquecer alguém, e vamos parar por aqui. Então, meus amigos, é um programa bem diferente para tirar essa corrupção que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo no Brasil, porque o Brasil, certo? Ele pertence a um grupo, certo? De pessoas que estão comandando o Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, desculpa, o Supremo Tribunal Federal é que manda no Brasil. Agora, o que eu não consigo entender é o seguinte: o legislativo que faz as leis, o executivo que executa, né? E o poder judiciário é que fiscaliza e é o guardião da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Agora, por que só o Supremo Tribunal Federal que manda em tudo? Tem errado ou errado? Porque eles
não respeita a Constituição. Agora, todo brasileiro tem que respeitar. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não respeitam a Constituição Federal brasileira. O atual presidente, Lula, ele não respeita a Constituição Federal brasileira. Ele pinta e borda. E não acontece nada. Na época do Bolsonaro, se o Bolsonaro desse um espirro, Alexandre de Moraes dava 24 horas para o Bolsonaro se explicar por que ele deu um espirro. Meus amigos, tem gente que para namorar com a esposa vai ter que pedir permissão ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil hoje, meus amigos, é o melhor país do mundo, porque aqui nós não temos terremoto, maremoto, é um país passivo. Agora, corrupção, bandidagem, traficante, mentira, prostituição, o Brasil é campeão. E não vai mudar, não. Porque tem gente que se acostuma em fazer as coisas erradas. Tem pessoas que é fria e calculista. Fica calado. Meus amigos, quem cala, consente. O pior perigoso é aquele sonso que quer ser muito educado e por trás dessa educação tem algo errado. Porque é o seguinte, quando eu vou falar com uma pessoa, eu olho frente a frente. Se a pessoa não olhar para mim, é porque não presta. Pode ser quem for. Não quer saber, é um gari, pode ser a maior autoridade do Brasil. Se eu olhar para ele, ele não olhar para mim, ele não vale nada. Ele é um bandido. É o seguinte, ó. Se eu andar perto de um traficante, eu sou um traficante. Se eu tiver amizade com um ladrão, eu sou ladrão. Se eu tiver amizade com um traficante de droga, eu sou também. Esse pessoal tem que pagar a sua pena no presídio. Se pegou 20 anos, tem que ser 20 anos. Se pegou 10 anos, é 10 anos. Você viu o caso do Cabral, que foi governador do estado do Rio de Janeiro. Ele pegou 400 anos de cadeia. Já está livre, morando no apartamento dele, na orla marítima, lá no Rio de Janeiro, charlando. O dinheiro que ele roubou, ele está gastando. Pegou 400 anos de cadeia. Aí fizeram uma armação em cima de Jair Messias Bolsonaro e aquele pessoal que estava nos quartéis, em frente, rezando, com a bandeira do Brasil, com as camisas do Brasil, entendeu? Aí foram enganados pelo próprio exército brasileiro, levaram todo mundo dentro do ônibus para um praça de esporte ficar preso. E inventaram a armação do golpe de Estado. Meus amigos, aquilo ali já foi tudo planejado com o desgraçado do Lula, Flávio Dino, entendeu? Que era ministro da Justiça, e toda a petezada. E o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram tudo aquilo, meu amigo, para prejudicar o homem mais correto do Brasil, Jair Bolsonaro, que não roubou e nem deixou roubar. Ele governou com o povo e para o povo. Ele enfrentou duas situações difíceis, a Covid-19 e uma guerra. Mas ele comprou a vacina
e vacinou a população através do Ministério da Saúde em tempo real. Morreu muita gente, mas morreu no mundo. Foi só aqui no Brasil. Ele não prendeu ninguém, não perseguiu ninguém. E liberou recursos para governadores e prefeitos combaterem a Covid-19. Agora, ele foi enganado pelos corruptos, bandidos políticos e também certos generais e outras patentes das 3 armas brasileiras, Marinha, Aeronáutica e Exército. Ele confiou e foi traído. Esse negócio de golpe está aqui, que meu filho me mordeu, está aqui é um golpe, que ele mordeu um dente, aqui é um golpe. Pegar 6 pontos, mas não mandei pontear não. Então, foi uma armação que fizeram com Jair Messias Bolsonaro. Aí eu pergunto, Sérgio Cabral pegou 400 anos de cadeia, já está solto. E por que Bolsonaro pegou 27 anos e ainda continua preso, sendo perseguido? Rapaz, estão fazendo de tudo para matar Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? E ele é um preso particular do careca Alexandre de Moraes. Eu não sei por que ele tem tanto ódio ao Bolsonaro. E ele não tem ódio do Daniel Vocaro, que liquidou o Brasil. Mas sabe por quê? Porque ele é amigo. Daniel Vocaro está na mão do Daniel Vocaro todo o pessoal do Supremo Tribunal Federal, tirando André Mendonça e mais André Mendonça mais 2 estão fora, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal estão na mão de Daniel Vocaro, como Lula da Silva e outros figurões em Brasília. E, meus amigos, onde tem a putaria, a corrupção, é no alto escalão em Brasília. É tanto que Daniel Vocaro, ele trouxe de um país aí, um avião lotado de garota. A mais velha tinha 23 anos. Garota de programa. Elas ficaram numa casa lá em Brasília e os figurões da República, certo? Todos lá bebendo uísque e algo mais com essas prostitutas bonitas. E Daniel Vocaro trouxe. E Daniel Vocaro foi ganhou na festa, porque ele fez esse evento, aí depois que certos figurões estavam bêbados, ele passou a mão e levou para a cama as esposas de certos figurões. O pessoal aumenta, mas não inventa. E tem um ditado: mulher que prova de uma a mais e que transa com um homem a mais, em um só ela não fica. Se a mulher for casada, tem um namorado, amancebado, ou junto, se ela sair com outro homem, em um só ela não fica. Ela quer mais. E toda mulher que trai o namorado, o marido, ela só vive em conflito com ela mesma, com a família. Ninguém pode encostar. Se o vento encosta nela, ela reclama. Porque, meus amigos, o bandido, ele não se controla, não. Por isso que eu digo, a mentira nesse país é quem domina as pessoas e acaba com as pessoas. Mas não sei por quê. É aquela história. A destruição, ela começa de baixo. Eu conheço famílias aí que está sendo destruída. Primeiro foi o pai que morreu, agora o irmão que está preso, e assim vai indo, se acabando. Aí não adianta a pessoa estar rezando, porque você reza da boca para fora. Você tem que fazer um trabalho da sua mente. É o poder da mente. Porque o poder da mente, você cura
as coisas negativas. Não vai ser a reza, não. Aí tem os elementos aí que fica mentindo. Mas é aquela história, o brasileiro gosta de mentira, porque o estoque de mentira, de bandido, traficante, de prostituição no Brasil é incalculável. Não tem máquina que solta. Meus amigos, são exatamente 22 horas e 16 minutos, hora oficial do Brasil. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2026. Dona Evanime, você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Hoje eu quis fazer um programa sem trazer notícias, porque a fraude do INSS aí está aí e não vai ter resposta. Quem vai pagar o rombo somos nós. O que o Daniel Roncardo fez, daqui 2, 3 anos, ele ser liberado, vai gastar o dinheiro dele. E quem vai pagar esse rombo somos nós. Pode ter certeza. O Brasil não é mais dos brasileiros, não. Agora, eleição. Com certeza, Flávio Bolsonaro vai colocar o Brasil nos trilhos. Ele tem tudo. Ele é preparado. Ele puxou o know-how do pai dele, Jair Messias Bolsonaro. O homem que não roubou e não deixou roubar. E que depois que ele disse, falou a verdade, que acontecia no Brasil, ele furou a bolha da imoralidade, da corrupção, da roubalheira que acontecia nos 3 poderes, e principalmente no poder judiciário. Por isso que eles estão odiando Jair Messias Bolsonaro. É aquela história. Os Estados Unidos estão sabendo de tudo. E o Lula parece que vai ser recebido por Donald Trump. Ele que se cuide, que o Donald Trump vai dizer umas verdades para ele. E o Lula for com um negócio de sacuro para ele, o Donald Trump, lá ele fica. Porque Donald Trump, aquele bichão grandão, vermelhão, louro, ele não pensa não. Mandou pegar o Maduro, lá na Venezuela, tá lá. E vai ficar lá preso. E se o Lula for querer dar uma de arrochado lá nos Estados Unidos, lá ele fica. Porque Donald Trump, aquele chão grandão, vermelho, louro, ele é duro na queda, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. E Donald Trump, ele domina o mundo. Ou vocês têm dúvida? Eu não tenho. Eu adoro o meu Brasil. Eu jamais queria morar nos Estados Unidos. Eu moro aqui no Brasil, vou morrer aqui no Brasil. Porque hoje eu estou vivo e o resto eu corro atrás agora. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, do planeta. Se vocês tiverem dúvida, é problema de vocês, porque eu não tenho não. E os Estados Unidos estão de olho. Se os Estados Unidos quiser parar o Brasil em questão de minutos, é só desligar o satélite que fornece a internet aqui no Brasil e que controla todos os equipamentos de banco, de repartições aqui no Brasil. Se desligar, por 3 dias o Brasil fica de pires na mão. Aí o ministro do Supremo Tribunal Federal vai andar com a máquina na cabeça para fazer as petições. Durma com um barulho desse. Amigo, manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Agora, o Brasil tem o maior festival de prostituição, de mentira, de corrupção, facções, certo? É traficante de droga, é só o que tem. A saúde sucateada, a educação sucateada, não existe segurança. O Brasil é um saco de gato. Tudo começou no primeiro governo de Lula, no segundo governo de Lula, no governo da Dilma Rousseff e agora no terceiro governo de Lula. É a esculhambação total e a ditadura existe aqui no Brasil. E segundo Rui Barbosa, o grande jurista do passado, que Deus a tenha, ele disse que a pior ditadura é da torta, que nós não temos aqui recorrer. Então, meus amigos, 22 horas e 20 minutos,
hora oficial do Brasil. Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, eu peço aos meus amigos do Brasil e do mundo, reze pelo Brasil e pela família de Jair Messias Bolsonaro e que Flávio Bolsonaro faça a sua campanha em paz. Que alguém não tente fazer covardia com ele, porque ele está muito bem nas pesquisas e se a eleição fosse hoje ou amanhã, ele venceria no primeiro turno, porque quem quer o povo, e quando o povo quer, ninguém muda, porque a voz do povo é a voz de Deus. Meus amigos, vou finalizar mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Eu peço um abraço para todos os meus amigos do Brasil. E vou mandar um beijo para o meu filho maravilhoso que está dormindo, Davi Lima, e para minhas duas filhas. Uma que está em Pernambuco, Nádia Lima, coisa mais linda, e outra que está em Fortaleza, Natália Vieira. Natália Lima. Então, e um abraço para minha família Soares de Mogi. Foi um sufoco para mim, com relação ao meu filho, mas eu não quero comentar, não. É uma coisa de fórum político, faz parte da vida, porque o importante é que eu estou vivo, o resto eu corro atrás. Então, meus amigos, uma boa noite, uma boa noite e um bom dia, e até o próximo programa, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Que Deus abençoe a todos nós e a família Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e todos aqueles da direita brasileira, porque a direita brasileira vai colocar o Brasil nos trilhos. Muito obrigado e tchau!